E aí, moçada, com de coração de Jesus, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel, e hoje vamos falar de engenharia genética, essa ciência que tanto que vem crescendo nos últimos momentos. Tem muitos alunos interessados em estudar esta área da biologia, que é uma área muito bacana. E a aula de hoje, então, denominada engenharia genética, técnica do DNA recombinante, vem falar um pouco sobre o que tem acontecido dentro desse setor no mundo atual. Mas primeiro a gente tem que entender como começou e para chegar até aqui. Eu tenho que verificar que a biotecnologia ela corresponde a um conjunto de técnicas. E essas técnicas hoje são chamadas de técnicas de engenharia genética. É só hoje que o ser humano modifica um ser vivo? Ou ele já vem fazendo isso desde que ele se implantou lá no Vale do Crescente Fértil, há mais de 15 mil anos atrás? Lembra da aula de seleção artificial que nós falamos sobre isso? Ou seja, a partir do momento que o ser humano ele começa a trabalhar para selecionar a espécie que mais convém para ele, seja o animal, seja o vegetal, ele já está trabalhando com biotecnologia. Nem que ele não saiba que ele está fazendo isso, mas ele trabalha com essa área. Lógico que hoje a tecnologia, né, o tipo de aparato, computadores, aparelhos microscópicos, lasers, enfim, toda uma gama de técnicas e aparelhos, elas possibilitam o quê? Uma maior amplitude de técnicas para poder se trabalhar com esse material, ok? E aí, gente, olha só, uma outra coisa. Lembrando, fazendo um link lá com a aula de seleção artificial, lá na Netflix tem uma série muito da hora. Eu aproveitei a quarentena para assistir algumas séries e eu assisti essa, inclusive até fichei ela. Chama Seleção Artificial mesmo. Se não me falha a memória, são 4 capítulos e fala um pouco sobre o que tem acontecido. E aí foi até uma coisa interessante que eu vi lá, e depois eu fui estudar um pouco mais sobre isso, chamado de biohackers. Eu recomendo que vocês assistam para entender um pouco mais sobre isso. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos você compra kit de engenharia genética pelo correio, recebe em casa e pode fazer mudança dos organismos em seu quintal, por exemplo. É uma ideia muito louca, mas eu recomendo mesmo. Assista essa série lá, beleza? Então, voltando. O que eu posso fazer, então, com essas técnicas de engenharia genética? Manipular moléculas de DNA, principalmente o que se tem feito muito hoje. Nós vamos comentar um pouco sobre isso. Você pode acabar produzindo organismos transgênicos. O organismo transgênico é aquele organismo geneticamente modificado. Falaremos sobre isso, inclusive a questão ética, que é um tema até relevante até para uma redação. Se você parar para pensar, né, nós estamos aqui num país que usa muito disso. E de repente pode ser, vai que, né, cai esse tema. Então eu recomendo que vocês dêem uma lida um pouco mais sobre isso. A técnica de engenharia genética permite mapear os genes, descobrir. A gente vai falar sobre isso na segunda aula, sobre esse tópico. Nós vamos falar sobre o projeto Genoma Humano, que foi descoberta a posição de todas as características do nosso código genético. Isso possibilita o quê? Possibilita que nós, no futuro, consigamos eliminar alguns tipos de doenças muito graves. Isso é chamado de terapia gênica. E nós vamos fazer um exercício até quando terminar essa aula sobre isso. Então, a engenharia genética ela veio para ficar, ela vem crescendo muito nos últimos 30 anos e eu penso que vai ser uma ciência ainda que tem muito a ser feito. E aí, o que acontece? Ela não faz só manipulação de genes, ela também manipula células-tronco. Uma grande gama de pesquisadores tem trabalhado ano após ano com células-tronco. Desde que elas foram descobertas, tem sido investido muito dinheiro para quê? Para tentar produzir coisas em laboratório a partir de células-tronco. Hoje em dia já se produz pele artificial em laboratório para testes com cosméticos, perfumes, com remédios, a partir de células-tronco pluripotentes induzidas. Nós vamos comentar um pouco sobre isso depois. Olha só. E aí o que acontece? Quando você está trabalhando, você está clonando as células-tronco ali no laboratório, e aí, se você pega e induz ela, você pode programar ela a produzir qualquer tipo de tecido ou órgão. Cara, isso vai ser muito top para o futuro. Se a gente para pensar assim, olha só, teoricamente, se eu perco minha mão no acidente, eu vou fazer uma cultura com células-tronco minhas, e aí o meu corpo vai reconstruir uma mão. Estilo Deadpool, né? Mas não é para ficar brincando quando isso for possível. Teoricamente é possível. Será que vai acontecer? Não sei. Mas, do ponto de vista da teoria, é possível. Tem 3 tipos de célula-tronco: embrionárias, do cordão umbilical e do tecido adulto. As embrionárias são encontradas naquela fase de embrião até o blastocisto. O que acontece?
Se a gente for lembrar lá da aula de desenvolvimento embrionário, nós vamos ver que eu tenho o espermatozoide, fecunda o óvulo, e aí começa o processo de divisão celular. O zigoto, que é uma célula só, uma viram duas, duas viram quatro, quatro viram oito, oito viram 16. Nesse processo, nós temos ali a mórula, que é um maciço de células, que elas têm as células-tronco mais poderosas, que são as células-tronco totipotentes, são aquelas que viram qualquer coisa, inclusive os anexos embrionários. Lembra? Córeo, alantoide, êmnio, placenta, enfim, todo esse conjunto. Só que o blastocisto, que é a mesma coisa que blástula, é que blastocisto é o nome utilizado para a espécie humana. Eu tenho ali um conjunto de células-tronco pluripotentes, que também tem um grande potencial de transformação. Elas só não conseguem produzir anexos embrionários. Mas para eu produzir um coração, eu tendo a célula-tronco pluripotente, já é um grande avanço na minha vida. Então, só para nós lembrarmos, olha só, ali eu tenho um, logo que o zigoto se forma a primeira divisão, 2, 4, 8, 16. Então, na espécie humana, a mórula nossa tem 16. Então, na mórula eu tenho células-tronco totipotentes. E aí, no blastocisto, eu vou ter células-tronco pluripotentes. São essas células que eu vou produzir várias coisas. E o que acontece? As células-tronco do cordão umbilical também têm um poder de transformação bacana, só que tem um poder menor do que as embrionárias. Já as células-tronco de tecidos adultos, que são as multipotentes, que são essas que nós temos, elas têm a capacidade de se diferenciar em apenas alguns tipos. Por exemplo, na nossa medula óssea vermelha, que fica dentro dos ossos, nós temos células-tronco multipotentes. Qual que é a função delas? Produzir células sanguíneas. Elas só produzem isso. Elas não têm a capacidade de produzir um coração. Então, só para a gente relembrar, células-tronco são células que podem se autorreplicar, ou seja, elas podem se dividir por mitose, gerando mais e mais células-tronco, ou cada uma dessas células-tronco tem o poder de se diferenciar em células, diferentes tipos celulares. E aí, a partir de uma célula-tronco, eu posso produzir músculo, sangue, células nervosas, células do coração, células do fígado e células dos intestinos. Até então, você não tinha um grande problema ético de que, para você pegar a célula-tronco, você tinha que fazer acontecer uma fecundação. E aí vem a questão ética. Quando começa a vida? Né? Cada pessoa, cada país, cada órgão, cada entidade, cada dogma tem a sua ideia de quando começa a vida. Então, o que eles conseguiram fazer? Eles conseguiram reprogramar. Eles pegaram uma célula adulta, de um tecido adulto, e conseguiram reverter ela para uma célula-tronco pluripotente, ou seja, eles induziram essa célula-tronco adulta, uma célula adulta, perdão, a virar uma célula-tronco pluripotente induzida. E aí, a partir disso, eles conseguem produzir várias coisas em laboratório. É uma pesquisa ainda que está acontecendo, tem muito tempo ainda para você conseguir observar esses produtos sendo liberados para utilização, para melhoria da qualidade de vida humana, mas muita coisa tem sido feita. Então, já é comprovado. Já pegaram uma célula adulta e reverteram ela a um estágio de célula-tronco pluripotente induzida. Não é a mesma coisa de uma célula-tronco pluripotente encontrada lá no blastocisto. Beleza, galera? E olha só. E aí, dentro dessa biotecnologia, nós temos a famosa técnica do DNA recombinante. Como o próprio nome já diz, ó, é uma recombinação de dois DNAs. Na realidade, hoje, de dois ou mais DNAs. Qual que é a grande ideia por trás dessa técnica? É você isolar moléculas de DNA que você quer replicar e inserir ela em outro organismo. Cara, a nossa vida hoje é outra, porque vários produtos são feitos a partir dessa técnica. Nós vamos comentar um pouco sobre isso, mas a insulina, que é um hormônio para quem tem diabetes, é fundamental para quem tem diabetes, é produzido a partir dessa técnica de DNA recombinante. O que você precisa fazer? Primeira coisa, você precisa isolar o trecho de DNA a ser inserido, ou seja, qual que é o fragmento de DNA de interesse. É para a produção de insulina? É para a produção de hormônio do crescimento? É para a produção do hormônio da tireoide? É para a produção de colágeno? É para a produção de elastina? Enfim, você seleciona aquele fragmento de DNA que você quer. E aí, então, você vai fragmentar esse DNA dos cromossomos específicos. Ainda bem que o projeto Genoma já descobriu onde tem tudo isso, lá na intérfase, durante o processo de duplicação. E aí, o que acontece? Para isso, existe um grupo de enzimas chamados de enzimas de restrição. São as famosas endonucleases de restrição.
Quem tem isso? Os organismos mais simples possíveis, bactérias. E aí, nas bactérias, essas enzimas, elas fazem parte dos mecanismos de defesa contra os vírus. Sim, bactérias conseguem lutar contra vírus. Então, essas enzimas, elas cortam fragmentos dos vírus, não deixam que o vírus se replique. E aí, eles literalmente matam os vírus. Então, essas endonucleases de restrição são chamadas de tesouras moleculares. Ou seja, elas cortam o DNA viral, tornando inativo. E aí, olha que massa, galera, foi uma pesquisadora nessa série Seleção Artificial. Tem algumas entrevistas com elas. Eu esqueci o nome dessa pesquisadora agora. Eu devia ter anotado aqui. Mas foi uma mulher. Olha só que bacana isso. Que descobriu, então, essa técnica de CRISPR. CRISPR justamente é o uso de enzimas de restrição, das endonucleases de restrição. Ok? Recomendo, assistam lá essa série. E aí, cada enzima corta o DNA num local específico. Não é em qualquer lugar. Senão ia virar bagunça. Você ia acabar fazendo com que o DNA sofresse alterações. Não. Essas enzimas cortam o DNA em locais específicos. E esses locais são chamados de palíndromos. O que é um palíndromo? Um palíndromo, por exemplo, a arara. A arara tanto faz. Se você ler do começo para o final, do final para o começo, ela tem a mesma ordem. Arara. Então, o palíndromo é uma sequência que você tem a mesma ordem de leitura. Olha só, GATC. E embaixo, no DNA complementar, você tem o palíndromo CTAG. Ou seja, no DNA você encontra vários palíndromos. Então, as enzimas de restrição vão cortar justamente essas regiões, ok? E aí, o que acontece? Depois que você corta isso, eles fazem a clonagem desse DNA. Por quê? Porque é interessante você introduzir várias cópias desse mesmo fragmento para poder o quê? Para você ter uma potencializar essa recombinação genética. Então, o que você faz? Você isolou, você cortou, você vai clonar, então, esse DNA para quê? Para aumentar a sua eficácia no processo de recombinação gênica. Depois disso, os trechos isolados, né, que foram clonados, vão ser introduzidos em vetores. Esses vetores podem ser tanto bactérias quanto vírus, que são organismos que aceitam essa manipulação. Você vai ter uma enzima chamada de DNA ligase. Olha o nome, ligase, nós comentamos sobre ela. Ela liga, então, esses trechos ao DNA ou de bactérias ou de vírus. Tem várias técnicas. Você pode fazer por calor, você pode fazer manualmente, você pode fazer com. Eles dão um tiro mesmo, tipo uma microagulha com pressão ali, para dar um tiro, para introduzir esse DNA dentro do DNA desses organismos. Então, tem várias técnicas que utilizam essa manipulação de código genético. E aí, o que acontece? Uma vez que esse DNA entrou, se fixou no DNA desses vetores, os vetores eles vão duplicar. Eles podem duplicar tanto dentro do organismo quanto em culturas, ou seja, em ambientes controlados. E aí, a partir do momento que uma bactéria é modificada, toda vez que ela duplica, ela vai apresentar o quê? Ela vai apresentar aquela característica, então, que foi modificada. Ok, gente? Olha só. Então, eu trouxe aqui algumas imagens. Ali tem o plasmídio. E a bactéria é interessante que a bactéria tem o plasmídio. E o plasmídio é um fragmento de DNA que a bactéria tem a mais que pode ser modificado. Então, o que acontece? Pegou o plasmídio, aqui o texto fala digestão com enzima de restrição, é a mesma coisa, é um corte com a enzima de restrição. Você cortou aquele fragmento que você não quer, né, no palíndromo, e aí você pega o gene-alvo. Nesse caso aí, o gene-alvo é representado como o gene da insulina. Esse pedacinho de DNA, ele tem a informação para codificar a insulina. Você vai colar, então, esse gene no plasmídio, ele vai ser utilizado, então, a DNA ligase para colar ele, e aí, a partir desse momento, você tem um plasmídio recombinante. Ainda não é um organismo geneticamente modificado, galera. É só o plasmídio. E o que você faz? Não? Você também, para evitar que essa bactéria morra, você também pode colocar um gene de resistência ao antibiótico nesse plasmídio. Por que isso? Porque quando você colocar esse plasmídio em uma bactéria e colocar essa bactéria numa placa com antibiótico, porque eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que selecionar as bactérias mais resistentes. E para isso, eu preciso de bactérias que tenham resistência ao antibiótico. Então, olha só, eu vou colocar ali bactérias, além do plasmídio recombinante, que tem o gene da insulina,
também bactérias que têm uma resistência ao antibiótico. Por que isso? Porque eu só preciso de bactérias muito fortes. Porque são essas bactérias que depois vão se desenvolver, vão aumentar a quantidade delas, vão ser colocadas em um outro meio de cultura com bastante alimento. Para quê? Porque eu preciso disso em muita quantidade. E todas essas bactérias que estão ali, elas codificam o quê? Insulina. Depois, em laboratório, você faz uma filtragem, você separa a insulina da bactéria e você pode utilizar essas bactérias mais uma vez em um outro meio de cultura para quê? Para produzir mais insulina. E aí a insulina vai ser utilizada então para benefício dos diabéticos que precisam desse hormônio que o corpo deles não consegue sintetizar de forma eficaz. E é bem bacana essa técnica porque antigamente as pessoas tomavam insulina extraída de porco. Então tinha muito problema com reação alérgica. Hoje já não se tem isso porque a insulina produzida ela é produzida a partir do código genético humano. Olha que da hora essa ideia. E aí, um outro tipo de vetor é o vírus. Então você descobre lá no vírus um fragmento que você tem ali de genes não essenciais, que o vírus não usa. Você vai fazer o corte ali com a enzima de restrição, da mesma forma lá que a bactéria faz para eliminar o vírus. Você vai cortar ali e você também vai cortar ali no DNA humano os genes do seu interesse. De repente, pode ser um fragmento de DNA que indica o quê? Produção de hemácias redondas. Gente, tem uma doença que é a anemia falciforme, que as hemácias têm a forma de foice. É uma doença gênica, você nasce com isso. Agora, já imaginou se você consegue fazer um tratamento gênico para eliminar, literalmente, você cortar esses fragmentos ruins e inserirem fragmentos bons que produzam hemácias boas? Olha que bacana isso. Então, você vai lá no vírus, corta esses genes não essenciais, vai lá no DNA humano, corta o DNA de interesse, e aí você faz a união com a DNA ligase. A partir desse momento, esse fragmento viral, esse vírus vai ser introduzido em culturas de bactérias ou de células. Opa, deixa eu só tirar um pouquinho aqui. Ou de células de outros organismos, para quê? Para ocorrer, perdão, a replicação desse DNA, formando vários vírus. E aí você pode aplicar uma vacina. O que vai acontecer? Esses vírus, eles vão tentar, então, modificar, não vão destruir a célula. Ele só vai destruir aquele fragmentozinho do código genético que tem a informação da doença. Então, para o futuro também, é uma técnica muito interessante. Beleza, galera? Olha só. E aí, quais são as utilizações práticas dessa clonagem? Melhoramento genético de organismos, que é a questão da transgenia. Produção de aminoácidos, é muito importante isso. Produção de hormônios, aí eu trouxe dois aqui, a insulina e a somatotropina, que é o hormônio do crescimento, que é muito utilizado hoje, você compra isso no mercado para ser aplicado para quem tem problemas com diabetes, no caso da insulina, e para quem tem problemas de crescimento, que é o caso da somatotropina, e produção de vitaminas também, além de várias outras substâncias feitas em laboratório a partir dessa técnica. E para fechar essa aula de hoje, vamos falar um pouco sobre transgênicos. O que é um transgênico? O famoso OGM. É um organismo geneticamente modificado. Foi um organismo que teve o quê? Um DNA exógeno. O que é o DNA exógeno? É o que vem de fora. De outra espécie. Ele foi introduzido artificialmente naquela espécie. Qual que é o objetivo de você fazer um transgênico? Aumentar a produção de leite, aumentar a quantidade de carne produzida, tornar uma planta resistente a pragas, tornar uma planta mais produtiva, produzir mais sementes, sementes maiores, sementes mais adocicadas, enfim, você consegue fazer inúmeras situações. Inclusive, hoje tem até algodão que já não é mais branco. O algodão já tem a pluma colorida. Naturalmente, não acontece isso, ou seja, são organismos geneticamente modificados. E aí, o que acontece? Com as ferramentas da biotecnologia da engenharia genética, os cientistas vão manipular esses genes e eles modificam, então, as características da planta. E aí, entre os OGMs mais surpreendentes, foi o que nós acabamos de falar, que são as bactérias. Galera, as bactérias são de fundamental importância. O bacana é que as bactérias podem ser produzidas em laboratório e se você tiver um ambiente controlado, elas ficam ali. Então, você pode produzir a insulina, que foi a primeira proteína produzida no laboratório. Foi o primeiro organismo geneticamente modificado, foi a bactéria Escherichia coli, para a produção de insulina. Olha que interessante esse OGM, então. Só que o organismo geneticamente modificado tem uma polêmica, principalmente quando se diz respeito a alimentos. Você pode procurar, a maioria dos alimentos transgênicos, a maioria, tem vários alimentos que são transgênicos que não tem o símbolo,
que é aquele Tzinho dentro de um triângulo amarelo. Procura aí, essa famosa pipoca doce aí que vocês estão acostumados a comer. Ela é transgênica, é feita com milho transgênico e tem o Tzinho. Na maioria das pipocas que eu já vi, né, tem o Tzinho. Qual que é o grande problema do transgênico? Não é a curto prazo. Opa, a curto prazo é bacana. O problema é a longo prazo. Tem um salmão, por exemplo, o salmão, né, o peixe, criado em cativeiro, ele demora de 3 a 4 anos para ter um tamanho bom para corte, para fazer os filés de salmão. Já tem salmão transgênico que com 1 ano e 2 meses ele está com um tamanho até maior que o salmão de 3 anos. Tem algum problema aí. Então, assim, a longo prazo, você pode ter um grande problema. Por isso que a legislação de transgênico, ela obriga o produtor a indicar que aquele alimento é transgênico. Se você come, é por sua conta aí, risco. Né? E aí o grande problema também é, qual que é o impacto disso na biodiversidade? Você está colocando uma plantação de transgênicos ali. Será que não pode, de repente, escapar isso aí de alguma forma? Né? Porque o ambiente, nós temos que imaginar que existe a seleção natural trabalhando nisso aí. Então, você pode ter um problema relacionado à questão da biodiversidade com a introdução de espécies transgênicas no ambiente. E esse mapa aqui que eu trouxe para vocês, ele é do Conselho de Informações sobre Biotecnologia. Quem tem interesse pode dar uma olhada. E aí sobre as principais culturas: soja, milho, algodão, canola e alfafa. E aí você pode perceber que o Brasil é o segundo país que tem a maior área plantada com transgênicos no mundo. E até o começo dos anos 2000, o Brasil tinha uma legislação totalmente contrária à utilização de transgênicos, era totalmente proibido. Então, olha só o que acontece. Nós temos os dados de 2017, galera, foi o que eu encontrei assim, os mais atualizados. Nós perdemos para os Estados Unidos. Apesar da gente ser esse grande celeiro, grande produtor de soja, de algodão, de milho, nós ainda ficamos atrás dos Estados Unidos. Do ponto de vista dos transgênicos, galera, não estou falando dos demais, pode ser que também a produtividade nossa também com culturas sem ser transgênicas também é bem grande. Beleza, galera? Por hoje é só. Vamos realizar. Opa, realizar é bom, né? Vamos fazer alguns exercícios aqui da apostila para a gente fechar esse conteúdo. Vai lá na página 15, questão 2. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria para que ela passasse a produzir a substância. Né? É a técnica de DNA recombinante. As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque receberam. O que as bactérias receberam para produzir a insulina humana? Letra A. A sequência de DNA codificante de insulina humana. Fechou. Lembra? Na técnica de DNA recombinante, você corta o fragmento de DNA de interesse. Nesse caso, o fragmento da insulina humana. Beleza? E a questão 4 diz o seguinte: todas de sala, tá, gente? Uma decisão da Justiça Federal de Brasília suspendeu a comercialização e plantio da soja transgênica resistente ao herbicida Roundup Ready, produzido pela Monsanto. Essa decisão responde ao questionamento que vem sendo feito em várias instâncias da sociedade em relação à introdução de um produto agrícola geneticamente modificado sem que tenham sido feitos os estudos preliminares dos seus impactos sobre a natureza e sobre a saúde humana. O princípio ativo desse herbicida é o glifosato, substância que inibe uma enzima essencial à biossíntese dos aminoácidos aromáticos. Olha só, qual que é o comando? Biossíntese, né? Eu estou falando do processo de quê, gente? Biossíntese de aminoácidos, ou seja, produção de proteína. Aula passada, tradução. Então, desse modo, esse herbicida, extremamente danoso para a biosfera, é letal para as plantas em geral, por quê? Letra A. Torna as espécies mais dependentes de antibióticos. Não. Ela está sendo usada para não precisar disso aí. Letra B. Tem ação imediata no processo de fixação de carbono pela planta. Também não. Herbicida quer matar plantas ali que competem com a outra planta. Intensifica a extração das plantas, a síntese das moléculas proteicas. Não, ele inibe. Letra D. Possibilita a seleção de linhagens resistentes ao herbicida. Também não. E letra E. Compromete a etapa da tradução da informação genética, ou seja, ele está inibindo a biossíntese dos aminoácidos. Galera, por hoje é só. Até a próxima aula sobre engenharia genética. Abraços.